Olá, gente! Então, chance de o Brasil reduzir carga tributária nos próximos anos é zero, diz Mansueto Almeida, né? O início de cortes da taxa básica de juros brasileira em 0,5%, em 0,5 ponto percentual para 13,25% ao ano foi um bom começo, segundo o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida. Para ele, tanto a opção de 0,25 quanto 0,5, que levou a uma decisão dividida do Comitê de Política Monetária do Banco Central, teriam boa justificativa técnica, né? Isso aqui é o que ele está falando, né? O Banco Central começou em um ritmo de corte correto. Será? O problema é que em algum momento o mercado vai fazer a aposta de corte de 0,75 ponto. Talvez para a última reunião do ano. E para o Banco Central acelerar esse corte, vai ser necessária uma melhoria substancial do cenário deste ano. Neste ano, uma reancoragem da inflação e uma abertura do hiato de produto. A diferença entre o PIB real e o PIB potencial de uma economia, disse Almeida, durante o evento TAG Summit 2023 em São Paulo. Acho que esse ritmo de corte de 0,5 foi um bom começo, não foi nenhum exagero. Isso que ele está afirmando, né? Isso aqui na opinião desse cara aqui, desse sujeito aqui, né? A questão é que não é bem assim, né? Foi um corte muito elevado, né? Foi um corte muito elevado e o grande problema disso aí é que agora, como já deu esse passo grande para corte de juros, o que vai acontecer é que os investidores agora vão ficar com receio de investir no Brasil, né? É aquilo, né? O grande problema é você pegar a inflação e os juros. O Brasil sempre teve juros altos. Você pega lá desde o início de 2002 até o mandato da Dilma, quando ela foi cassada, ela sofreu um processo de impeachment, os juros do Brasil sempre estiveram acima dos 2 dígitos, sempre foi acima de 10%. Se caiu para menos de 10% foi em algumas ocasiões, depois logo subiu. A questão é que o governo petista, ele ataca tanto o Roberto Campos Neto, gera tanta pressão em cima do Roberto Campos Neto, que o que acontece? Ele foi pressionado a fazer isso, ele foi pressionado a fazer esse tipo de coisa, né? Só que será que foi técnico mesmo? Nós não sabemos, porque a pressão é sempre tão elevada, que na verdade a gente fica com aquilo. Pô, mas será que esse Banco Central é realmente independente? Tá fazendo ele tomou essa atitude de diminuir essa taxa de juros por questão técnica ou foi por pressão? Entendeu? Porque os juros do Brasil sempre foram elevados. Isso é uma verdade que todo mundo esconde, o PT esconde. Você tem os dados da taxa de juros na época do PT, lá de 2002 até 2015, 2016 da Dilma. Você tem você consegue encontrar os gráficos que mostram as taxas de juros. E você vai ter uma pequena surpresinha de que a taxa de juros no Brasil sempre foi elevada. Então isso aqui é uma guerra de narrativas. O governo Lula não está conseguindo fazer nada de melhoria, a economia está indo só para o saco, eles têm que aumentar imposto para tentar botar as contas ali no azul. Mesmo assim não estão conseguindo e a única alternativa que o governo Lula tem encontrado para tentar se manter aí economicamente ativo, o Brasil, né, o país se manter economicamente, é aumentar os impostos. Só que isso aqui vai gerar o quê? Mais desemprego, porque as pessoas vão pensar, caramba, é tanto imposto que eu não tenho condições de manter o meu negócio. Olha lá. O economista também avaliou que as agências de classificação de risco têm dado um voto de confiança para o país, mesmo que não haja o cumprimento de metas fiscais estabelecidas pelo governo. Primeiro, novamente, essa perspectiva de melhoria em relação à confiança de voto foi por conta do governo Bolsonaro. Não é por causa do governo atual, não.
esse negócio aí, ó, a S&P mudou a perspectiva para positiva e a Fitch deu upgrade para nota. Tudo que isso foi feito foi em base no governo anterior do Bolsonaro. Isso eles não falam, né? Ó, essas agências deram esse voto de confiança reconhecendo todas as reformas que o Brasil fez nos últimos anos, afirmou Mansueto. É verdade, mas nos últimos anos, ou seja, não tem nada a ver com 2023. Foi 2022, 2020, 2021, 2019, reforma da Previdência. Todas essas reformas, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma tributária foi agora. Eu não acho que isso foi bom, não. Essa reforma tributária não foi boa, não. Mas reforma da Previdência, reforma trabalhista, isso são coisas boas, né? Olha lá, para ele a recente regra fiscal não resolve o problema, mas ao menos indica que o Brasil não vai entrar em uma trajetória de crescimento da dívida. É um cenário de melhora e o reconhecimento veio até com atraso. Isso é regra fiscal, ele está falando da reforma... não, ele está falando do arcabouço. Pô, mas o arcabouço fiscal foi horrível, né? O arcabouço fiscal foi horrível, é um calabouço. Isso aqui só prejudicou. O teto de gastos era muito melhor do que isso aqui. Não sei porque ele, né, citou isso aqui. Pô, esse arcabouço, esse calabouço fiscal deixa o governo gastar o que ele quiser, né? Não vai entrar em uma trajetória de crescimento da dívida. Muito pelo contrário. O Lula só vai gastar. O Lula só vai ligar o dinheiro ali para gastar, para dar dinheiro para amiguinho dele aí na América Latina, né? Mas, ó, por outro lado, Mansueto considera que a chance de o Brasil reduzir a carga tributária nos próximos anos é zero. É lógico. Olha lá, o problema é que o governo tomou a decisão de aumentar gastos permanentes. Mas como vai financiar? Agora que vai começar o debate, disse segundo o economista, o segundo semestre deve vir com propostas do governo para lidar com a situação que talvez a sociedade e o Congresso não queiram. Lógico, vai aumentar os impostos, né? Isso aqui é fato, né? Para o economista, o imposto sobre o valor agregado deve ser estabelecido em uma mudança muito gradual dentro da reforma tributária. Vai fazer uma forte simplificação para a tributação. Mas será mesmo? Esse que é o ponto. A gente lembra que muitos impostos eles foram criados, né, para substituir outros, e não aconteceu que não houve a substituição. O imposto acabou permanecendo. Então o problema é que esse imposto aí sobre o valor agregado, que é o IVA, ele pode continuar, ele pode existir juntamente com os impostos que já tem atualmente, né? Então é aquilo, né? A gente não sabe o que o Estado vai fazer, né? Eles podem inventar, não, a gente precisa de mais dinheiro, então vamos deixar esses outros impostos aqui ativos ainda, né? Olha lá, Mansueto diz também considerar muito ruim a decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas em sua última reunião, para ver o que vai acontecer. Mas o juros dos Estados Unidos já tá em ritmo de crescimento muito grande, né? Olha lá, os bancos centrais de países desenvolvidos foram muito lenientes com a inflação. Nisso, o Banco Central do Brasil se saiu melhor, é verdade. Mas os Estados Unidos pararem, dizerem, não sei o que vai acontecer, pare e veja depois. Isso não existe. Você começa o ciclo de corte idosa. Achei a decisão muito ruim. Mansueto avaliou que a chance de ter uma recessão nos Estados Unidos é muito pequena, dado o arrefecimento da inflação. Também está se consolidando o cenário de que o Fed não vai aumentar mais os juros. Será? Vamos ver, né? Olha lá, em relação ao cenário fiscal americano, o economista afirmou que houve piora. Economistas lá fora falam que sabem que a situação fiscal do Brasil é desafiadora e séria, mas pelo menos no Brasil tem esse debate, nos Estados Unidos não. Acrescentou, embora destaque que esse debate vai ter de acontecer em algum momento, ele disse que ainda é muito cedo e em exagero falar em dominância fiscal nos Estados Unidos. É isso aqui, tá, gente? Agora, realmente fica essa questão, né? É aquilo, não vai ter corte de impostos, não vai ter redução de carga tributária. O que vai ter, na verdade, é um aumento, né? Isso ele não falou, vai ter um aumento da carga tributária, mais e mais impostos vão ser criados, mais e mais o Estado vai pesar na nossa cabeça,
Porque é isso que o governo Lula quer. Mais imposto, mais imposto, mais imposto, e dane-se o cidadão normal. Dane-se, né? Ele só quer mais imposto, né? Qualquer coisa é incrível, qualquer coisa que entre no Brasil agora é taxado. A Receita Federal tá uma porcaria, a Receita Federal tá uma droga. Né? Lógico, agora com o Lula no poder, eles podem taxar o que eles quiserem, né? Não vai ter represália nenhuma, né? Então é aquilo, a Receita Federal tá só roubando. Qualquer produto internacional que entra, taxado. Porque o governo Lula quer isso. O governo Lula tirou aquele limite de $50, né? Que colocava um freio no poder da Receita Federal. Agora não tem mais, né? Eles acabaram com isso, né? É um absurdo total. Um absurdo total, né? Aí a gente fica sem ter os melhores produtos, né? Porque o que é produzido no Brasil é uma merda. O que é produzido no Brasil é um lixo. Então é isso aí, né? Parabéns aos que fizeram L, né? Vão sustentar essa gastança desenfreada aí do governo Lula. Inclusive, o que é mais engraçado, o Lula tá gastando pra caramba, mas tá fazendo cortes em questões aí, por exemplo, de educação. O governo Lula tá cortando também assistencialismo, né? Em vários locais aí espalhados pelo Brasil, o Lula tá fazendo corte de gastos. E mesmo assim, o governo Lula precisa de mais imposto para gastar mais. Ele tá gastando com o quê, né? É isso aí, né? Mas aí, pros idiotas que fizeram L, né? Sustentem esse governo maldito aí, sustentem esse governo maldito aí. Trabalhem adoidado para sustentar o Lula, né? É isso aí, né? É isso aí que esses caras querem mesmo, né? Mas aí, parabéns, idiotas, né? Por hoje é só, espero que gostem desse vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, muito importante, hein? Um abraço.